Glória a Deus. Aleluia. Então vamos? Estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo dias de guerra. E cada um sabe as batalhas que tem enfrentado durante a semana. As dificuldades. E a palavra de hoje vem diretamente ao encontro daquilo que estamos passando. Eu quero partilhar com você um texto, de uma forma muito breve, contar a história, para que possamos ir para uma forma prática, para uma direção que Deus tem nos dado em dias difíceis. No final vamos ter um tempo, como tivemos domingo passado aqui na frente. Vamos orar por pessoas, porque de repente, em algum momento, essa palavra pode falar com você. Certa vez, o povo de Israel queria um rei. E o Senhor, então, orienta Samuel para ungir Saul. Saul era alto, esbelto, era o rei que a nação queria. Bonito, forte. Só que Saul, logo no começo, ele queimou a largada, ele desobedeceu ao Senhor. E a unção que estava sobre ele, o Senhor fala para Samuel: Samuel, vai ungir uma outra pessoa. Vai na casa de Jessé. E agora na casa de Jessé, que tinha muitos filhos, começa a vir um por um. Samuel fala: não é você, não é você, não é você. E de repente estava aquele monte de filhos de Jessé lá e não era nenhum deles. Ô Jessé, não tem mais nenhum aí não? Ah, tem um sim. Ele fica cuidando das ovelhas. Então vem um menino, baixa estatura, ruivo, chamado Davi. E naquele tempo, Israel entrou em guerra com os filisteus. E naquele momento, o que acontece? Por 40 dias, um exército de um lado, outro do outro. Porém, não houve um confronto entre os exércitos. Os filisteus temiam o exército de Israel, porque Israel servia a um Deus que é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Então, para que não houvesse um confronto direto, a estratégia foi muito boa. Chamaram então um homem chamado Golias, aproximadamente, Léo, uns 3 metros de altura. A sua armadura pesava cerca de 60 quilos. A ponta da sua lança pesava 7 quilos. Ok, ele vai para a guerra. Não, Golias estava lá na guerra, Davi ainda não foi para a guerra. O que acontece? Os filhos de Jessé estavam na guerra. Jessé chama o menino, fala: Davi, devia ter em torno de 14 a 17 anos. Fala: vai lá, leva um queijo, leva uma comidinha para o general, leva para os seus irmãos e vê como é que está a batalha. E Davi foi. Chegando lá, ele observa as coisas. E quando ele chega lá, já era o 40º dia que o tal de Golias chegava na frente do exército de Israel e perguntava: não tem homem aí não? Não tem macho aí não? Vamos um contra um aqui no tete a tete, no mano a mano? Para que tanto sangue ser derramado aqui? Faz o seguinte: pega o teu melhor aí que vem contra mim, e o que perder, a nação do perdedor vai servir ao que vencer. Quando Davi ouve isso, ele fica indignado. Quem é esse circunciso que quer afrontar o exército do Deus Altíssimo? Então daí os irmãos: fica quieto, menino, não fico não. E chega até o ouvido de Saul, que havia um rapaz lá que estava disposto a enfrentar o Golias. Então ele vai. A armadura de Saul não cabia no garoto. Ele olha: eu tenho as minhas próprias armas. E ele vai então, escolhe 5 pedras.
e a sua atiradeira, a mesma que ele usava, a sua funda, para proteger o rebanho do seu pai. E agora ele vai, escolhe 5 pedras. Por quê? Porque a mira dele era mais ou menos boa, vai que erra na primeira, até a segunda no gatilho. Não, amados, Golias tinha mais 4 irmãos, e se alguns deles quisessem reivindicar a morte do irmão mais velho, tinha uma pedra para cada um. Na primeira pedra vai bem justamente no único lugar que estava sem proteção, na fronte. Golias cai, não morto, mas cai. Davi vai, pega a espada do próprio Golias, decepa-lhe a cabeça. Esse é o Davi, mas a sua fama começou a crescer em Israel, e isso atraiu o olhar do rei Saul, que começou a ter inveja do próprio menino, porque as pessoas começaram a seguir Davi, e um grupo de homens começaram a seguir Davi, porque Saul começou a perseguir Davi. Esses homens, Jorge, não eram dos mais queridos na sociedade. Digamos que os homens que começaram a seguir Davi eram homens que estavam à parte da sociedade, Cadu. Era a escória do povo. Só que esses homens começaram a caminhar com Davi, começaram a guerrear com ele. Esses homens se tornaram homens de guerra. Certa vez, Davi, em uma caverna, comenta com esses homens: olha que saudade, que vontade de beber das águas, lá de Belém, da minha terra natal. As águas das cisternas, das fontes de Belém. 3 dos maiores guerreiros desse homem: José Bassebete, ou Jabezão, Eleazar e Samar, atravessaram, passaram pelo exército de Saul para ir até Belém, para pegar um pouco das águas, para trazer para Davi. Que homens de guerra era esse? Que fidelidade tinha esses homens com Davi? E é sobre um deles que eu quero falar nessa manhã. Segunda Samuel, capítulo 23, verso 9 e 10. Lucas. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos, os filisteus tinham confrontos constantes com o povo de Israel. E aqui ele estava falando sobre os 3 valentes de Davi. Tinha falado do primeiro, agora ele fala sobre Eleazar. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição. Repita comigo: manteve a sua posição. Aleluia. Vou ler ali que é mais fácil para mim. E feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente, grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Queridos, a história é simples. Havia uma guerra, um confronto. Os filisteus vieram com muito ímpeto. O exército de Israel recuou e foi voltando, e foram indo. Mas teve um homem chamado Eleazar que manteve a sua posição, ao ponto da sua mão ficar grudada na espada. E ele lutou o dia inteiro. E a Bíblia fala que naquele dia o Senhor deu uma grande vitória a Israel. E os seus companheiros de guerra, seus companheiros de trincheira, vieram no final do dia apenas para saquear os mortos. Uau, Fernando, cara, que história é essa? Que homem é esse?
A nossa vida é cheia de batalhas, de lutas, de confrontos, de medos, perseguições. Quantos de nós não têm dormido em paz nas nossas noites por algum motivo específico? Pelas lutas que temos enfrentado, e cada um na sua área. Você sabe aonde que o seu calo aperta? São dilemas na área da saúde, na área das finanças, na área familiar, nos relacionamentos, nas questões da alma, nas questões espirituais. São dilemas, Alexandre, que tiram a nossa paz e muitas vezes nos acuam em um canto. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: como se portar em dias de guerra? Como se portar, Cláudio, em meio às lutas? Como que deve ser, Renata, a minha posição mediante a esse tempo? O que devo eu fazer? A vontade de morrer às vezes, virar água, descer pelo ralo, entregar as betes. Entregar as bets é antigo esse termo, hein? Aos novos, havia um esporte chamado bets. Depois eu falo sobre isso. Ok, mas é desistir. Então vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. E o primeiro ponto de como se portar mediante as lutas, repita comigo: não. Mais uma vez, repita comigo: não. Recue. Não. Recue. Agora diga para si mesmo: não recue. Não recue. Ei, no final do versículo, Rafa, por gentileza, coloca novamente aí, 2 Samuel 23, verso 9. A última frase é: os israelitas recuaram. Quem recuou não viu o milagre, só ficou sabendo do que Deus fez. Quem recuou não viu a provisão de Deus, só usufruiu disso, porque alguém manteve a posição. Mas esse é um outro assunto para daqui a pouco. Não recue. Não recue. E esse não recue principalmente agora, nesse momento. Nós estamos vivendo tempos de batalhas espirituais, queridos. Há uma igreja se levantando. Não significa a nossa placa, é uma igreja de uma forma geral, está se levantando, buscando a palavra de Deus, buscando santidade. E essa igreja está se levantando, e o reino das trevas sabe que o fim dele está próximo. Por isso que o nível de batalha está aumentando, o nível de lutas está aumentando. E o que acontece em épocas de confronto? Nós somos tentados a recuar. E o que é recuar, Aline? É voltar a praticar coisas que praticamos no passado. Quando você não tinha uma experiência tão profunda com Deus, quando você não conhecia Jesus, você tinha suas válvulas de escape, você tinha alguns botões no seu interior que eram acionados para saciar a sua alma, para trazer um prazer provisório. São gatilhos que nos levam a viver o que vivemos no Egito, quando não conhecíamos a Cristo. E Gilberto? Somos tentados em momentos de pressões. Somos tentados a voltar atrás, a praticar coisas que praticávamos no passado. Fique atento, em momentos de pressão, em momentos de confronto, vem literalmente uma voz e fala: volte a fazer aquilo que você fazia lá atrás. Eu tenho 45 anos. Eu sei, você pensou: não aparenta? Obrigado. Mas há 45 anos, o reino dos céus e o reino das trevas me conhece,
sabe as minhas falhas, sabe das minhas mazelas, sabe onde eu errei, onde eu caí. Há 45 anos eles me avaliam, me estudam, me observam, já sabem quais ciladas eu já caí. E no tempo que eu sou pressionado, chuta o que vem na minha mente. E aí? Válvulas de escape. Em dias difíceis, para aqueles que tiveram problemas com bebida, até o gosto do álcool volta na boca. E o desejo então é voltar a beber, porque pelo menos vai aliviar a pressão que eu estou sentindo agora. E você recorre a métodos antigos que já não funcionaram lá atrás. E por sinal te trouxeram problemas sérios. Bebidas. Quem foi viciado em drogas. Problemas com pornografia. Adultério. Problemas em falar mal de pessoas. Tem pessoas que quando são acuadas, estão passando por momentos difíceis, preferem falar mal dos outros para não pensar mais nos seus problemas que te tiram o sono. E você espalha e contamina coisas por onde passa, praticando aquilo que praticava quando estava lá no Egito, quando não conhecia Cristo. Você não foi chamado para recuar. Em dias de pressões, em que você sente a sua fé se estremecer, você quer ouvir aquelas antigas canções que alegravam a sua alma quando você estava no Egito. Porque aquilo te traz uma leve lembrança de um tempo em que você poderia desfrutar de algo que foi passageiro, que não te trouxe nada de bom. E deixamos entrar nos nossos ouvidos canções que abrem portas do mundo espiritual para a nossa vida e para a nossa casa. Canções que falam sobre, literalmente, promiscuidade, que levam ao alcoolismo, que levam ao adultério. E vamos deixando nos contaminar com isso. Mas lá atrás, alguns anos atrás, foi bom, porque você não conhecia Cristo. Mas foi bom para aquele momento, não te trouxe resultado algum frutífero. E vamos dando brecha nos ouvidos. Alguns em tempos de pressão voltam a ser pessoas amargas. Amargas. Porque sabe, Gabriel, quando eu era amargo, a minha vida era normal. Eu sabia das minhas lutas, mas era normal. Mas agora que eu estou buscando a Cristo, parece que tudo piorou. Parece que os gigantes se levantaram. E quer saber, Léo? Vou voltar a ser amargo de novo. Quantos aqui já não foram bombardeados em sua mente? Que quando você não vinha à igreja, quando você não buscava Deus na palavra, quando você não orava a Deus, a sua vida era mais fácil? É mais uma mentira que o diabo tem lançado na sua mente. Certa vez, há uma história que havia um muro, e tinha um homem sobre o muro. E de um lado estava o reino dos céus, do outro lado o reino das trevas, e esse homem em cima do muro. E o reino dos céus, o Wilson, gritava para ele: vem para cá, pula para cá, corre logo, pula para cá, aqui é seguro, pula para cá. O reino das trevas não abria a boca. E aquilo começou a intrigar ao rapaz que estava em cima do muro. Então ele fala assim: quero fazer uma pergunta aqui para o reino das trevas. Por que vocês não me chamam para vir para cá? Então, o líder deles fala assim: olha, porque o muro onde você está é nosso. Enquanto você fica em cima do muro, por questões espirituais, enquanto você não toma uma posição de que lado você está, inconscientemente você já escolheu um lado.
Ah, mas antes era mais fácil, Bruno. Parece que agora que eu tomei uma posição, coisa não anda. Não é que não anda. O Senhor está querendo que nós fortalecemos as nossas pernas, que avancemos. Então, primeiro ponto dessa ministração, você deve guardar com você: em dias de guerra, não recue. Em dias de lutas, não recue. Até aqui, amém? Amém. Tá claro? Certo? Amém? Acredite, uma palavra de motivação, no final você vai ver. Tem um texto aí, Rafão, que está em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 7. Não recue, não pare, não desanime. Eu sei que não está fácil a caminhada, mas quando foi, Ari? Quando que foi fácil? 2 Crônicas 15, 7 fala assim: quanto a vocês, sejam fortes, não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. Vai valer a pena continuar lutando. Vai valer a pena continuar. Aleluia. 1 Coríntios, Rafão, 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que porque no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Amados, quando você permanece na linha de frente, apenas o fato de você permanecer, incentiva a outros a continuarem lutando, incentivam a outros, irmã Neide, a continuar guerreando. Quando a senhora me manda uma oração de madrugada, a senhora me incentiva a continuar orando nas madrugadas. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. É isso. É isso. E aproveitando o gancho, vamos para o segundo ponto. E se o primeiro é não recue, o segundo ponto, de 45, brincadeira. O segundo ponto diz assim, repita comigo. Mantenha a sua posição. Novamente, mantenha a sua posição. Entendemos então que não é para recuar. E agora firmamos os pés onde estamos. Mantenha a sua posição. Sabe quando você olha para os seus problemas e parece que eles são muito, mas muito maiores do que você já imaginou? Olha aqui, que coisa, hein? Parece que você não é o único, que o irmão que está do seu lado também fez assim, ó. Queridos, Guilherme, não é só com você que está acontecendo os problemas. Isso nos motiva, porque às vezes o reino das trevas vem com o argumento do patinho feio. É só você, Michel. É só você. Está todo mundo bem. Só você que é o patinho feio. É só com você, está todo mundo certo. Estamos em luta, cada um enfrentando os seus medos. Mas mantenha a sua posição. E qual que é, Márcia, a sua posição? Sabe? Permaneça caminhando com pessoas que em dias difíceis possam te ajudar. Um grande amigo precisava de um conselho em uma área, e numa área que eu não sou a pessoa mais ideal para aconselhar, mas eu tenho um grande amigo que nessa área é expert. Conecta os dois. Isso é corpo de Cristo, João. Isso é ser igreja. De repente eu não sou muito bom para falar sobre batalha espiritual, mas temos a Cleide aqui, vamos conversar com a Cleide. Teve uma experiência incrível num seminário que ela participou há uns meses atrás. Permanecer firme é saber que do seu lado tem pessoas que podem te ajudar na caminhada. E que não são pessoas perfeitas, amados, que não têm erros. E igreja não é lugar para lugares perfeitos, porque se fosse, eu não estaria aqui. E é bem provável, eu desconfio, que você também não. São pessoas imperfeitas,
que têm algo em comum. Precisamos de Deus. Precisamos ser curados, sarados por Deus. Precisamos ser transformados. Flavinho escolheu uma canção incrível. As canções foram tremendas hoje, mas que ela precisa de ti. Quantas vezes eu fiz dessa canção uma oração para a minha vida? Permaneça onde você está. Sabe, você tem ar nos pulmões, você está vivo. Eu afirmo que dentre nós aqui não tem uma pessoa ou uma família que não tenha o que comer hoje na hora do almoço. E se um tempo você precisar de ajuda, nós somos igreja. Essa é a nossa função como igreja. Se a sua despensa estiver literalmente ralando pelo tempo que está passando, nós somos igreja, queridos. Isso aqui não é faz de conta. É igreja. Somos um corpo. Se eu bato o dedinho do pé esquerdo na quina da porta, o meu corpo inteiro vai sentir a dor. Vai ser incomodado com isso. É ser igreja, é estar junto, é partilhar. Sabe, quando nós falamos com alguém, compartilhamos, Edinho, as dificuldades, as lutas, vai aliviando o fardo, só pelo fato de compartilhar. Puxa, não posso bater mais embaixo. Para compartilhar. Essa igreja, mantenha a sua posição, caminhe com pessoas que te ajudam a avançar, caminhe com pessoas que oram por você, que se importam com você. É ser corpo de Cristo. Mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Busque ajuda. Compartilha. Se eu não puder ajudar, eu posso ir atrás de alguém que vai te ajudar melhor do que eu nesse assunto. Vamos juntos. Vamos juntos. Há um texto que se encontra em Provérbios 17, verso 17. O amigo ama em todo tempo, em todos os momentos, e na adversidade nasce o irmão. Conheço o Fernando há uns 15 anos, 16 anos, eu acho. Éramos amigos, liderávamos pequenos grupos juntos. Mas olha, teve um momento na minha vida em que eu passei por um dos maiores desertos da minha vida. E ele vinha com copos de águas espirituais, no meio do deserto, para trazer para mim. Quando eu queria literalmente morrer, tinha uma palavra, uma direção, algo que o Senhor falava com ele, que me manteve de pé em meio ao deserto. Temos uma aliança em Cristo Jesus. Essa aliança é eterna. É em Cristo Jesus. Mas mantenha a sua posição, cercado por pessoas que podem te ajudar na caminhada. Às vezes, apenas cedendo os seus ouvidos. Se você partilhar das suas lutas, a possibilidade de você não ter um infarto ou um derrame, ela cai muito, que você vai estar compartilhando uma pressão sua. Então, o primeiro ponto, não recue. O segundo, mantenha a sua posição. Até aqui, tudo bem? Amém? Estou sendo claro? Que bom. Então vamos para a parte final. Terceiro ponto. Repita comigo. Mantenha a sua mão grudada na espada. Mantenha a sua mão grudada na espada. Se estamos em guerra, e sabemos disso, pelas batalhas que temos enfrentado, e se o Senhor nos permite a passar por elas,
Ele vai nos capacitar. Isa, é como se ele falar, filho, você vai ter que atravessar um oceano. Então está aqui o caiaque, o remo, alimento, agora rema. Ele vai nos dar condições para passar por isso. Quem aqui é pai e mãe jamais imaginaria colocar o seu filho em uma situação em que ele não pudesse avançar, num problema que ele não pudesse solucionar. Um pai que tem um filho que não sabe nadar, jamais colocaria ele em uma piscina funda. Ele não sabe nadar. Mas se a piscina é rasa, dá pé para ele, coloca na piscina e acompanha de fora observando o filho. Está tudo certo. A questão é, irmã Janete, o Senhor tem nos dado armas para encarar as batalhas da vida. E nós precisamos saber e nos identificar quais são as armas. O que o Senhor tem, Val, colocado à minha disposição para que eu possa permanecer de cabeça erguida, mantendo a posição, não recuando e avançando. Que armas são essas? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uau! Eu vou ler de novo, achei tão bom esse texto. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então quer dizer que o Senhor nos concede, Jorge, armas. E quais são elas, Cláudio? Quais são, Renan? A primeira arma se encontra em Efésios capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... A espada do Espírito é a palavra de Deus. Esse livro, Eliane, é o nosso livro de fé e prática. Esse livro é a palavra de Deus. Não há crescimento cristão sem Bíblia. Pastor, o senhor é repetitivo. Eu já falei isso algumas vezes. Eu tenho falado, queridos, porque o rebanho não tem conseguido ler a Bíblia. E como um pastor, eu preciso te orientar e insistir diante disso. Você precisa ler a Bíblia. Aqui é o manual do construtor, é o manual do Criador. Não há crescimento cristão sem Bíblia. Eu estou te dando a receita do bolo, mas se você não seguir a receita, não vai sair o bolo. A palavra de Deus, ler a Bíblia. Em dias de crise, em dias de tensão, em dias de estresse, você não consegue ler a Bíblia. A tua alma não quer isso, você quer dormir. Você quer apagar a luz do quarto, colocar o travesseiro sobre a sua fronte e tentar sumir. Você quer ter o dom de evaporar. E esse dom Deus ainda não te deu. Em dias de crise, é voltar para a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Pastor, eu nunca li a Bíblia direito. Começa pelo Evangelho lá de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Começa a ler ali. E peça para que o Espírito Santo fale com você através da palavra. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Você vai começar a ver o mover de Deus já aqui. Primeira arma, que é ler a Bíblia. A segunda, Mateus, capítulo 7, do verso 7 e 8. Peçam e será dado a vocês. Busquem
e vocês encontrarão. Batam, e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Como que eu faço isso? É falando, é orando a Deus. Comece a falar com Deus. Fale, Senhor, olha, me ajuda. Fale do seu jeito, acredite, Ele te entende. Foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Se tem alguém que te conhece, é Ele. Avance. Fale com Ele o tempo todo. Reinaldo o tempo todo. É indo para o trabalho, é no volante do carro, é no ônibus, é no Uber. É chegando em casa. Agradeça a Deus pelo alimento que você tem. Pela família que você tem. Você está vivo. Você está viva. Ore a Deus. É uma arma que o Senhor nos dá. Ore a Ele. Aleluia. Outro texto. Ler a Bíblia. Oração. Vamos lá, gente. Próximo texto. Esdras 8, 23, Rafão. Esdras 8, 23. Aleluia. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. É uma arma de guerra, Fábio. O jejum é uma arma de guerra. Leitura da Bíblia, oração e jejum. É tempo de usar as armas que o Senhor tem nos concedido. Eu não sei quanto a você, mas eu não gosto de jejuar. Eu gosto de comer. Pai do céu. Jesus ressuscita por 40 dias andando na terra. Mas a primeira vez que ele aparece para os discípulos, Vicente, a primeira frase que ele fala é: o que tens para comer? É o meu mestre, esse é o meu mestre. Eu gosto de comer, gente. Porém, já tem algum tempo atrás, alguns meses, que o Senhor foi muito claro comigo. Aquilo que você fez até agora te trouxe até aqui. Porém, para onde eu quero te levar, vai ser necessário um novo preço a ser pago. Nada que vem do céu cai do céu. Há um preço de busca. Há um preço. E quanto mais você busca a Deus, os nossos olhos vão saindo dos problemas. Nós começamos a olhar para Deus. E lembramos do Salmo 121, versos 1 e 2, que fala assim: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro é vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! A nossa esperança está nele. E quanto mais eu busco a Deus, menos eu olho para o Egito, eu olho para as práticas que eu fiz no passado. Aquilo não me atrai mais. Porque quando eu busco a Deus, gera em mim, Marcos, uma fome, uma sede por Ele. Eu começo a ter forças para ler a Bíblia, para orar e para jejuar. Aleluia! A última arma que eu quero falar com você nessa manhã está em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 20 ao 22. De madrugada, foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão êxito.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cântico. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Povos se levantaram contra o povo de Judá. Josafá, então, tem uma direção de Deus. Na frente do exército não vão os guerreiros mais poderosos, como José Bassebete, Eleazar e Samar. Não. Na frente deles vai homens que adoram ao Senhor com os seus chofares e vão declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Aleluia! Eu fico imaginando como era terrível encarar o exército de Israel. Que povo místico é esse? Não é normal você encarar um povo que tem como na sua história ficar 40 anos no deserto com a mesma roupa, com a mesma sandália, que comiam um pão que vinha do céu, que durante o dia uma nuvem fazia sombra e à noite era uma nuvem de fogo, Cláudio, esquentavam eles no deserto. A fama desse povo percorria as nações. É bom não se meter com eles. Mas, quando esse povo se rebelava contra Deus, eram frágeis. Adoração / louvor. Adoração não é música. Adoração é um modo de vida. Eu adoro o Senhor quando eu leio a Bíblia. Eu adoro o Senhor quando eu oro. Eu adoro ao Senhor quando eu jejuo. Eu adoro ao Senhor quando eu digo não para as velhas práticas. Eu adoro ao Senhor quando eu busco santidade. Eu adoro ao Senhor quando eu vou me arrependendo das minhas mazelas e dos meus erros. Eu adoro ao Senhor. Adoração, Jô, é um modo de vida. E o louvor tem a ver com a música. Se tem alguém que ama louvor, é o nosso Pai. Ele que nos ama. Comece a colocar na sua casa, no seu carro, no seu fone, aonde você estiver, canções que adorem a Deus. Canções que adorem a Deus. Atraia, da mesma forma que eu falei, que as canções do mundo não exaltam o nome do Senhor e trazem um peso para nós. Quando nós começamos a ouvir e declararmos tudo que ligamos na terra é ligado nos céus, quando nós falamos e cantamos e dizemos grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, preciso de ti, preciso do teu perdão. Quando cantamos isso, atraímos para nós, Léo, uma presença celestial. A Bíblia diz no Salmos 91 que o Senhor dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Ei! Estamos em guerra! Estamos em guerra! Estamos em guerra! Nós não estamos vivendo um piquenique na terra, pelo contrário. É tempo de nos posicionarmos. Não recue. Mantenha a sua posição. E mantenha a sua mão grudada na espada, que são as armas que o Senhor nos dá. A palavra, oração, jejum, adoração e louvor. Eu me lembro de uma célula, há uns 15 anos atrás.
Eu me lembro que nossa célula era só de rapazes. E teve uma semana que estava tudo errado, Jorge. Tudo errado. Todo mundo se lamentando das mazelas, caíram, jovem solteiro. Pode ser que você estava nesse dia, eu não sei, Renan, eu não sei, Fernando. Mas eu me lembro que estava todo mundo. E eu olhei assim, como é que foi a semana? Ah, semana, meu Deus! E você, a semana? Meu Deus! Falei, gente... Aí eu me lembro de uma frase do filme Tropa de Elite, que fala assim, o capitão, se vamos cair atirando. Estamos em guerra. Se você se sente no canto de um ringue, sendo bombardeado, literalmente sendo pressionado, queridos, pegue as armas que você tem. E você já sabe quais são. Chega de apanhar. Precisamos ser maduros nessa hora. Como cristãos maduros, precisamos avançar nisso, com postura. Pegamos as armas espirituais e avançamos. Avançamos. Seremos testemunhas uns dos outros, dos milagres que Deus vai fazer. Seremos testemunhas uns dos outros. O Senhor já está fazendo milagres, querido. João Carlos partilhou de um aqui hoje. Avançamos. Aleluia. Portanto, continue. Continue.